Olá, boa noite a todos, um excelente outono a todos e a todas aqui presente. Boa noite a Esteves, boa noite Alins Machado, boa noite Marta, boa noite Rejane, boa noite Débora, boa noite Drica. Que bom que estamos aqui para falar do que realmente importa, do que interessa. Eu sou Nayana Iaguareté, trabalho com terapias naturais há mais de 25 anos. Estou aqui no meu canal YouTube para compartilhar com você conteúdos que fazem a diferença, conteúdos que trazem saúde natural, que trazem mais conexão, que trazem mais alegria e felicidade para você, para o seu dia a dia, para a sua saúde, para a sua família e para a sua vida. Hoje o nosso tema é o outono. Na sexta-feira passada, dia 20 de março, nós entramos, dia 19, 20, entramos no outono. Todas as estações do ano, elas acontecem dentro do nosso corpo também. Não é uma teoria externa e não é simplesmente uma mudança na paisagem da natureza. Tudo isso que está acontecendo na natureza está acontecendo dentro de nós e altera totalmente o nosso corpo físico, o nosso emocional, o nosso mental, nosso corpo energético e até mesmo a nossa conexão espiritual. Nós somos a própria natureza, nós nascemos da própria natureza, né? Dizem, né, que nascemos da terra, nascemos do pó, viemos do pó e para o pó voltaremos. E eu acredito muito, muito mesmo nessa teoria, né? E na prática eu venho estudando essa teoria das estações do ano na nossa saúde, né? Como eu sou da área da saúde, então tudo que fala de saúde natural me interessa e eu estudo, e além de estudar, eu pratico. Então eu venho estudando e praticando esses ensinamentos sobre a interferência das estações do ano no nosso corpo, não só no nosso corpo físico, mas em tudo isso que falamos, né? Corpo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Já tem uns quase 20 anos, entre 18, 19, 20 anos que eu venho me conectando com todas as estações do ano, né? Ano após ano. Entre 18 a 19 anos eu venho fazendo isso, né? E a cada estação é possível a gente acessar um pouquinho mais da sabedoria viva, né, da inteligência ancestral e da inteligência do amor. Essa é a minha IA, a inteligência ancestral e a inteligência do amor que a gente aprende vivendo, praticando, se conectando, né, e recebendo os ensinamentos diretamente da natureza. Isso é inteligência ancestral. E quando a gente pratica, a gente acessa isso. Então, assim, eu realmente rezo para que toda a humanidade possa estar sempre se conectando com as fases da lua, com os ciclos sazonais, que são as estações do ano, porque isso realmente traz uma autocura, tá? Muitas pessoas podem estar sentindo ansiedade, angústia, agonia, sem saber por quê, né? Vão lá, fazem exames, às vezes os exames não dão nada, mas a pessoa sabe que dentro dela tá esquisito. Existe um desalinhamento em relação ao tempo, né? E problemas emocionais bem característicos, né, que apontam esse desalinhamento do nosso ritmo interno em relação ao ritmo da natureza é a ansiedade e a depressão. A depressão é quando a pessoa fica presa no passado, né? Fica presa a eventos, a dores, a feridas do passado e não consegue desapegar e largar aquilo e andar para frente. Né? A pessoa fica remoendo
problemas do passado. Então, isso é bem característico da depressão. Claro que a depressão também está muito e muito relacionada à falta de energia vital, tá? Porém, quando as pessoas estão desconectadas da natureza, estão desconectadas das estações do ano, a falta de energia vital, ela também vai ser uma consequência óbvia, certo? Porque a nossa fonte de energia vital é a natureza. Então, a depressão, ela é esse desarranjo da nossa linha de tempo interna, né, relacionada ao passado. E a ansiedade, ela é aquela correria interna, ela é um desalinhamento do nosso tempo interno, onde a pessoa, no lugar de estar vivendo o aqui e agora, o momento presente, a pessoa está vivendo o futuro, que nem aconteceu e que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, quando estamos conectados, alinhados com as estações do ano, a chance, né, de estarmos mais equilibrados aumenta muito, porque nós fazemos parte da natureza. O nosso corpo, ele sabe que ele é a própria natureza, né? Nós somos feitos de terra, fogo, água, ar e éter. Então, se nós somos a natureza, somos feitos dos elementos da natureza, o nosso espírito, a nossa alma, né, e até mesmo as nossas células físicas, eles sabem que faz sentido viver, estar alinhado e orientado pelos ciclos da natureza. Só que a sociedade moderna, ela foi nos afastando dessa conexão com a natureza, dessa conexão com o óbvio. E isso não aconteceu por acaso. Existe um sistema financeiro que ele quer realmente lucrar, ele quer faturar muito dinheiro. E para isso, é necessário que pessoas trabalhem nesse sistema sem ter consciência do que realmente importa. Porque pessoas com o seu poder pessoal, pessoas com a sua energia vital, pessoas com a sabedoria ancestral, não serão manipuladas por esse sistema, certo? Uma pessoa que realmente que tomou posse do seu poder pessoal, ela não vai ser boiada desse sistema financeiro. Então, o sistema político, o sistema econômico, né, e até mesmo determinadas religiões, quando resolveram armar um esquema para manipular a população, para que essa população manipulada pudesse trabalhar em prol dos objetivos desse sistema, eles foram, então, apagando da memória da nossa cultura, apagando da nossa educação, apagando dos nossos costumes, essa conexão com a natureza, certo? E inventaram um calendário que não existe, né? Um calendário que não existe para nos desconectar da natureza. Só que o calendário verdadeiro, o calendário que nos coloca na nossa saúde, no nosso eixo, na nossa conexão com a natureza, né? Que nos traz essa sensação de felicidade, de harmonia, é o calendário da natureza. São as estações do ano e são as fases da lua, tá? Então, é muito importante mesmo, gente, de verdade, estarmos atentos ao calendário da natureza, porque é esse ritmo da natureza que vai trazer o pulso da saúde para nós, né? Para a nossa vida, para a nossa felicidade. E estamos agora na conexão com o outono, né? Então, como eu falei para vocês, eu venho praticando e estudando essa conexão com as estações há quase 20 anos, entre 18 a 20 anos. E dentro dos estudos de xamanismo que tenho feito no local Aos Filhos da Terra, tenho cada vez mais me aprofundado de verdade nessa oportunidade de receber esses ensinamentos diretamente das forças da natureza,
né? E estou aqui para compartilhar com todos, porque isso realmente pode mudar a sua vida, pode deixar a sua vida melhor. Então, o que é o outono, né? O outono é o momento da natureza que nós temos um equinócio. O que significa equinócio? Equinócio significa o equilíbrio. Por que o equilíbrio? O equilíbrio entre a claridade e a escuridão. À medida em que a Terra vai girando em torno do Sol, essa proporção entre o dia e a noite, ela é diferente a cada estação, certo? Então, assim, a cada estação eu vou fazer uma live, você pode ter certeza que se eu estiver viva, eu farei uma live para compartilhar esses ensinamentos todo ano, todas as estações eu vou estar fazendo isso. Eu tive programa na rádio aqui na cidade que eu moro por muitos anos, então eu sempre fazia esse estudo, né, e esse compartilhar das estações no programa da rádio. Mas aí quando eu tive as minhas filhas gêmeas, aí depois de um certo tempo eu não consegui mais manter o programa na rádio. E agora eu estou voltando para compartilhar isso na internet, né, onde a gente consegue compartilhar com muito mais gente. Então, a Terra está girando em torno do Sol, a cada estação essa incidência de luminosidade solar, ela é diferente, né, a cada dia, isso vai modificando. E no equinócio de outono e também no equinócio de primavera, existe esse equilíbrio, né? No dia do equinócio, exatamente no dia do equinócio, o dia que se celebra o equinócio, eu celebrei o equinócio em uma cerimônia verdadeira e real de celebração de equinócio, ali está se celebrando o momento em que, naquele dia do equinócio, o dia e a noite têm a mesma duração. E a partir do dia do equinócio do outono, cada dia, o dia vai ficando com menos luz e cada noite vai ficando um pouquinho maior. Então, o que acontece? Essa redução da quantidade de tempo de luz solar, ela vai modificando os nossos hormônios, né? A melatonina, por exemplo, que é um hormônio bem relacionado ao sol e bem relacionado ao sono, é um dos primeiros hormônios a sentir esse impacto, né? Tanto é que uma pessoa que tem dificuldade de dormir à noite, essa pessoa provavelmente está tomando pouco sol durante o dia, porque a nossa glândula pineal, que é a nossa antena da espiritualidade, mas é também a nossa antena que, a partir da pineal, todos os outros hormônios vão sendo regulados. Então, a pineal, ela precisa tomar sol durante o dia para ela saber que de dia é de dia e à noite é à noite. Então, é importante que a gente tome sol durante o dia para que à noite a pineal saiba que está na hora de dormir, e aí a gente tem uma boa noite de sono, tá? E pessoas que não tomam sol durante o dia precisam tomar comprimidos, né, cápsulas de melatonina para poder dormir melhor à noite. Então, é muito importante a gente tomar sol. E como no outono esse sol ele vai diminuindo, e a quantidade de tempo da noite vai aumentando, o dia e a noite, eles, né, são 12 horas por dia e 12 horas por noite. Porém, no outono, a cada dia que passa, o sol vai se pondo um pouquinho mais cedo, né? E aí a gente toma um pouquinho menos de sol a cada dia. Quando chegar no inverno, a gente vai estar celebrando a noite mais longa e o dia mais curto. Mas no outono a gente começou esse caminho, né, que vai nos levar ao inverno. Serotonina também é um hormônio que já sente esse impacto, então vai modificando, né? Na prática, o que que acontece? Na prática, isso nos leva para um recolhimento, porque o sol se recolhe um pouquinho mais cedo. Os nossos hormônios se modificam com isso. E é comum as pessoas entrarem nesse estado de introspecção, de recolhimento, certo? Porque a noite ela começa um pouco mais cedo. Então,
é importante a gente se abrir para esse movimento de recolhimento, se abrir para esse momento de introspecção, porque ele é necessário. Mas por que que ele é necessário? Porque a gente tem que parar para fazer um balanço da nossa vida, né? E quando a gente está assim, uhul, naquela expansão do verão, ou naquela alegria da primavera, que é tudo muito para fora, é tudo muito expansivo, é tudo muito dinâmico, né? É outro momento, né? São momentos que tem outras propriedades terapêuticas que a gente vai falar a cada estação, mas esse momento do outono, ele tem um vetor de força para dentro. Para quê? Para a gente olhar para dentro de si, para a gente olhar de frente para as nossas sombras. O que são as sombras? As sombras são tudo aquilo que cada um tem que melhorar dentro de si, para se tornar uma pessoa melhor, né? E da onde que vem essas sombras? Essas sombras, elas vêm como um resultado dos nossos traumas, principalmente os nossos traumas de infância. Claro que traumas em outras fases da vida deixam suas marcas, deixam suas feridas e deixam sombras também, isso aí com certeza. Mas o que acontece na infância realmente tem um impacto maior, porque aquelas feridas emocionais, elas acontecem quando a gente está na nossa fase de formação ainda, né? Então, existe um exercício muito bom para isso, que se chama Roda de Cura da Vida. Eu já fiz uma live sobre isso aqui no meu canal, se você acessar ali nos vídeos, a gente sempre sobe as lives, a gravação das lives como vídeo. Então, se você olhar, você vai observar que tem essa live. E a roda de cura da vida, né? Eu explico em detalhes como que você faz esse exercício. É um exercício que eu aprendi com o meu professor, Stan Shania Tehuan Tepelt. É com ele também que eu aprendo muitas das coisas que eu transmito aqui. Então, gente, é importante. Por quê? As nossas crenças limitantes, elas também são sombras, né? Então, muitas vezes a pessoa não está conseguindo se sentir bem consigo mesma, não está conseguindo ter saúde física, né? Problemas de saúde, eles mexem, eles podem vir de um emocional, né? De um emocional abalado, certo? Então, realmente, tudo que acontece no nosso emocional tem um impacto muito grande na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, mental e tudo mais. Então, é muito importante a gente entrar nesse recolhimento, olhar para dentro de si, mapear essas sombras, acolher essas sombras e fazer um autoestudo dessas sombras para que a gente possa viver em equilíbrio com essas sombras, certo? Porque, na maioria dos casos, é a sombra do trauma da pessoa que está tomando as decisões pela pessoa, certo? Então, isso é um problemão sério, né? Porque nós temos que ser guiados pela nossa essência, nós temos que ser guiados pela nossa centelha divina. Só que, como a pessoa tem essas feridas, essas dores na sua história, se isso não for bem trabalhado, tá? A vida da pessoa vai ser guiada pelo trauma dela. E isso não é certo, né? O certo é eu, Nayana, tomar as minhas decisões. Porque se as sombras dos meus traumas ficarem tomando as minhas decisões, não tá certo. Vai dar problema, certo? Porque não serão escolhas assertivas, não serão boas escolhas que serão tomadas na vida, né? Quem faz as escolhas assertivas e as boas escolhas é a minha essência. Então, eu já passei por toda essa jornada de mapeamento de todas as sombras e te digo, é possível. É uma dedicação, certo? Mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena, porque a gente chegar ao ponto de sermos nós mesmos, gente, é maravilhoso e é leve, tá? E é feliz e é muito saudável. É muito bom a gente poder viver em paz com a gente mesmo. Mas para alcançar essa paz, essa leveza, é necessário passar por
esse momento de olhar essas sombras, de olhar essas crenças limitantes, tá? E para isso precisa desse recolhimento. E o outono é um excelente momento para isso. Então, esse é o primeiro exercício prático que eu passo para você, caso você queira realmente ser você mesmo, se curar das feridas do seu passado, encontrar a sua paz interior, viver leve, é necessário isso. E quando a gente mapeia essas sombras, acolhe elas, entende como elas funcionam, a gente consegue se antecipar a elas. E antes da sombra chegar e tomar as decisões e falar, você respira, você identifica que a sombra está chegando, respira e fala: opa, 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 não mais. Agora, daqui por diante, quem toma as decisões sou eu. Então, isso é bem necessário. A natureza no outono, ela está também fazendo o quê? Soltando aquilo que não é mais necessário, soltando aquilo que não mais agrega, né? E é muito comum na paisagem do outono a gente ver as folhas secas caírem. Então, o ideal é que nós, como seres humanos pertencentes à natureza, que a gente se entregue a esse fluxo de soltar o que não serve mais, tá? Desde fazer uma bela de uma faxina nos armários, sabe, roupa que você não usa mais, doa, vende, troca, tudo aquilo que você vê que você está acumulando, guardando, gente, passa para frente, põe para circular, né? É muito interessante a gente observar no outono o vento, né? O elemento ar, ele é muito presente no outono, né? Eu vejo assim, quando dá para a gente sentir a diferença da temperatura, assim, eu consigo sentir o primeiro ventinho de outono, assim. Ele é diferente, porque ele já tem uma temperatura fresca, né? Ele tem um som, e a gente escuta. E é esse vento, é esse elemento ar circulando que faz levar o que não serve mais. É esse vento que faz ajuda essas folhas secas a caírem. Então, assim, a respiração, ela é fundamental em todas as estações, em todos os momentos da vida, né? Sempre que a gente tem alguma dificuldade, que a gente, nossa, o que eu faço agora diante desse desafio, diante dessa dificuldade? Respira, respira, gente, porque faz toda a diferença. E o momento da respiração que nos ajuda a soltar aquilo que a gente quer soltar para fora é a expiração, né? E isso é muito simples e faz muito sentido, porque a gente está soltando o ar, então é o momento da gente soltar, né? Soltar mesmo emoções concretas. Por exemplo, a ansiedade. Por exemplo, a raiva, quando a pessoa está com raiva, é bem característico esse som. Então você aproveita, porque essa respiração ela é totalmente sintonizada com o sistema nervoso, tá? Já fizemos uma live aqui dissecando todo o processo de respiração. Então, se você sente que você precisa aprender a respirar melhor para você lidar com mais tranquilidade diante dos desafios da sua vida, pega aqui no nosso canal aqui do YouTube, tá? A live de respiração, que lá eu explico em detalhes, tá, gente? Hoje a gente só tá dando uma pincelada, mas é importante que você saiba isso. Quando você quiser soltar para fora uma emoção ruim, um pensamento ruim, respira, fica respirando e foca na saída do ar, porque é essa saída do ar que vai tirar de você essa folha seca, né? Vai drenar isso, né? E quando a gente coloca para fora o que não serve mais, aí a gente abre espaço para o novo. Então é por isso que a renovação, para que a renovação aconteça, é preciso desapegar do velho, soltar o que é velho, soltar o que não serve mais, soltar aquilo que não agrega mais, sabe? pensamentos ruins que você vê que já não servem mais para você,
desapega, solta isso, abandona, entrega. Sentimentos que não agregam, solta isso, respira, solta o ar, solta isso de dentro de você. Então, assim, esse soltar o que não serve mais é para o corpo físico, é para o emocional, é para o mental, é para o energético, é para o espiritual. Seja pensamentos, sentimentos, energias, seja relacionamentos, entende? Se você já mapeou relacionamentos tóxicos, solta, abandona, desapega, né? Se você vê que não agrega para você, que não está te acrescentando nada de bom, desapega, né? Crenças limitantes, entende? Esse é o momento, gente. Esse é o momento que toda a natureza está propícia para você jogar fora, desapegar, soltar, limpar, esvaziar disso que não te serve. Então, aproveita. Esse é o momento, né? Você pode fazer isso a qualquer dia do ano, a qualquer momento em que a Terra está girando em torno do Sol. É possível fazer isso em qualquer dia. Só que agora é mais fácil, porque existe um fluxo da natureza que a natureza está fazendo isso. Então, para que gastar energia e desperdiçar esforço, né? Se fazendo isso agora vai ser muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais produtivo. Então, assim, é um estudo, isso é autoconhecimento, isso é autocura, sabe? Autoconhecimento, gente, não é ficar somente em silêncio, meditando, né? É fundamental ficar em silêncio meditando, é fundamental, mas a gente tem que partir para a ação. Então, pega um papel e uma caneta, tenha um caderninho seu, que você vai anotar tudo que você for mapeando em você. Se você fizer o exercício da roda de cura da vida, ali você vai ter um mapa de tudo que você tem que desapegar, soltar e tudo mais, né? Mas enquanto você ainda não fez isso, conforme a gente está aqui conversando sobre isso, fichas vão caindo, sabe? Então vai anotando, né? O que seriam essas sombras, sabe? É quando a gente fala demais, ou quando a nossa fala machuca as pessoas, ou quando você sente medo de expressar o seu poder pessoal, quando você tem muita timidez, ou seja, é tudo aquilo que te atrapalha de ser você mesmo. É o resultado dos traumas que você passou na vida, né? Que te bloqueiam de você expressar a sua potência, de você colocar o seu brilho no mundo, né? Todas as dificuldades que você sente, né? Tudo isso pode ser libertado, liberado, desapegado e eliminado da sua vida, mas é importante que haja esse mapeamento, né? Que você faça isso com consciência. E quando você faz essa roda de cura da vida, você vai o quê? Você vai descobrir onde foi que essa sombra nasceu. E aí, quando você consegue mapear, descobrir, você pode perdoar aquilo, né? E aí você perdoa e liberta. Então, é um exercício constante. Se você não sabe por onde começar, comece pelas coisas físicas, sabe? Fazendo uma bela de uma faxina, dando tudo aquilo que você não usa, coisas que você foi acumulando. Gente, leva para reciclagem, ó, libera, desapega, põe para circular, certo? Então, falamos também da qualidade dos pensamentos, né? Os pensamentos, eles estão bem relacionados com esse momento do outono, com o elemento ar. Então, observe os seus pensamentos. O que passa na sua cabeça, né? Quais são os pensamentos que você tem? Sabe? Observa. E quando você se pegar no flagrante tendo pensamentos ruins, de julgamentos, de reclamação, algum pensamento que não é da luz, respira,
solta isso para fora, tá? E se ficar difícil esvaziar a mente, uma dica é substituir, porque é difícil a gente chegar naquele nível de esvaziamento da mente. É difícil, é bem possível, com o treinamento a gente consegue. Mas, para quem está começando, a dica é substitui por uma imagem bonita, uma paisagem bonita da natureza, uma flor, um arco-íris, uma estrela, um mar, uma cachoeira, substitui por alguma coisa boa, né? Substitui pelo pensamento de um momento em que você estava se sentindo em equilíbrio, por exemplo. Então, é legal também a gente trabalhar agora, nesse momento, essa qualidade dos pensamentos. E conforme a gente vai praticando isso, isso vai se tornando cada vez mais fácil, né? E como agora é um momento propício para isso, então vamos aproveitar, né? Que vai ser mais fácil fazer essa faxina de pensamentos nesse momento. E essa faxina de pensamentos, ela é fundamental. Por quê? Porque o universo, ele faz uma leitura da frequência que a gente está emitindo, né? Então, o que a gente emite, a nossa assinatura no mundo, é o que a gente emite. E essa emissão, né, vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que a gente fala e do que a gente faz. Então, é o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, que deixa a nossa marca no mundo, né? E tudo isso que você pensa, que você sente, que você fala e que você faz, isso é a semente do que você está plantando e do que você vai colher. Então, pense muito bem no que você vai pensar, pense muito bem no que você vai sentir, pense muito bem no que você vai falar e pense muito bem nas suas ações, no que você vai fazer da sua vida, porque você escolhe, você tem esse livre-arbítrio, você tem o poder da sua vida nas suas mãos, através das suas escolhas. Só que para fazer melhores escolhas, você tem que mapear suas sombras, certo? E para você melhor plantar na sua vida, é um exercício constante. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Isso vai gerar os frutos que eu vou colher. E a estação da colheita, gente, é justamente agora no outono, tá? Então você que está ouvindo isso agora, que está sabendo disso agora, observe, tá? Se observe. Faça esse exercício desse auto-melhoramento pessoal no dia a dia, no sentir, no pensar, no falar e no fazer. E vai observando, tá? E anota tudo. Porque se você realmente seguir essa jornada, né, de se comunicar com as estações, né, e for trabalhando essas propriedades terapêuticas de cada uma das estações, você vai ver que o ano que vem, quando chegar no outono, você vai colher muita coisa boa. E assim, gente, eu vejo tantos milagres acontecendo, né? Só que esses milagres, eles não caem do céu, eles são resultado de tudo que a gente está plantando. E assim, é impressionante, porque aqui se planta e aqui se colhe, gente. Então, se você escolher, né, esse método de auto-melhoramento pessoal, você vai ficar impressionado, porque os resultados, eles são nítidos, né? Mas para isso, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que ter essa disciplina de se dedicar a si mesmo e usar, bem usado, esse tempo de vida que nós temos. Porque a vida é curta, né? Ela passa rápido, então vamos fazer um bom uso dessa nossa vida, né, gente? Então, esse equilíbrio, né? No equinócio, o tamanho do dia e o tamanho da noite é igual. Isso nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio dentro de nós, esse equilíbrio também na
reflexão de quando agir e de quando se recolher. Então, eu recebi forte esse estudo esse ano, assim. Essa visão veio forte, assim, de que como é tão importante a gente se recolher, né? Tem o mesmo grau de importância a gente saber se recolher e o mesmo grau de importância a gente saber agir. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Quando faz sentido eu me recolher e quando faz sentido eu agir. Buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio do outono, ele também é maravilhoso para a gente acessar o equilíbrio entre o feminino, entre a feminina e o masculino. Seja internamente, né, porque todos nós temos essa expressão feminina e masculino dentro de nós, né? Claro que de uma maneira diferente entre homens e mulheres, mas todos nós temos esse yin e esse yang. Então, se você sente, né, que é importante para você buscar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, esse é o momento. É nesse momento de outono que a natureza vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio, porque a natureza está nesse equilíbrio, porque o dia e a noite têm uma proporção muito muito semelhantes. No dia e na hora do equinócio de outono, né, no dia, realmente no dia do equinócio de outono, o dia e a noite são iguais. Depois, a cada dia, o sol vai se pondo um pouquinho antes, e aí vai ficando cada vez mais diferente. Mas assim, você entrando em sintonia com essa força do outono, né, que estamos nos primeiros dias do outono agora, você consegue, né, buscar essa ajuda da natureza para esse equilíbrio dentro de você e fora. Então, casais, né, que queiram nesse momento reforçar o equilíbrio da relação, esse é o momento, né? Então, casais façam atividades juntos, conversem, saem para dançar, saem para passear, invistam na relação, né? Num tempo de qualidade juntos, se relacionando nesse momento, porque esse momento é propício para o casal se afinar, para o casal se alinhar, para o casal encontrar o equilíbrio mesmo, né? Então, assim, olha quanta coisa, né, gente? Olha quanta coisa a gente pode acessar estando sintonizados com a natureza. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, porque é muita coisa, né, gente? Então, falamos assim de soltar o que não serve mais, desapegar e soltar pensamentos, sentimentos, energias, relacionamentos tóxicos, crenças limitantes, né? Olhar para as nossas sombras, o exercício da roda de cura da vida, né? Ficarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, usar a respiração para soltar o que precisa ser solto, acessar esse recolhimento que ele é necessário para que a gente olhe para dentro de si, mapeie as sombras, mapeie o que precisa ser desapegado. Esse equilíbrio entre a feminina e o masculino, seja internamente, seja dentro das relações, né, entre as mulheres e os homens. Então, momento de buscar, né, essa cura, esse equilíbrio nas nossas relações, né, nos nossos relacionamentos afetivos entre homens e mulheres. Desapego, né, o desapego é uma palavra super chave para o outono. Colher os frutos das nossas ações, os frutos dos nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que a gente planta no mundo, uma hora a gente vai colher. E o momento da colheita é aqui no outono. Então, fique atento, assim, a presentes que o universo vai te trazer nesse momento, né? Desde a semana passada, faz uma retrospectiva aí. Aconteceram coisas interessantes na semana passada? Tá? Muitas pessoas fazem a passagem
com essa força do outono, porque, né, às vezes a pessoa está ali para fazer a passagem, para passar para o mundo dos espíritos, né, deixar esse mundo físico através da morte do corpo físico. Então, observa também, porque é um momento, é um movimento da natureza de levar o que precisa ser levado, né? Então, muitas pessoas, às vezes, estão na hora de partir, mas estão apegadas, ou às vezes a família está apegada, a família não está deixando ir, e de repente, nesse momento, o universo dá aquela ajudinha para a pessoa que está na hora de ir, né? Porque é mais fácil, é mais leve de fazer a passagem nesse momento. Então, fique prestando atenção mesmo, assim, o movimento da sua família, né? Aqui na minha casa, por exemplo, a galera resolveu fazer faxina, assim, do nada. Do nada não, né? Eu sei que é o movimento. Então, assim, é nítido que a natureza está operando e está ajudando a fazer o que precisa ser feito para deixar tudo mais leve, tudo mais fluido. E observa, gente, observa, porque é observando que a gente vê o resultado prático mesmo, sabe? Dessas forças da natureza atuando nos detalhes do nosso dia a dia. Então, fica observando, se observa, observa o comportamento do pessoal aí de casa, você vai ficar impressionado, porque muita coisa vai começar a fazer sentido aí para você, né? Quando a gente sabe desses detalhes e a gente começa a observar, é nítido, sabe? Chega a ser até engraçado. Então, um exercício que ajuda muito a gente a sentir no corpo físico essa nossa capacidade de soltar, essa nossa capacidade de entregar, essa capacidade de liberar, essa capacidade de desapego, são os exercícios de relaxamento consciente, nos quais a gente trabalha a respiração, né? Porque a respiração, ela é muito isso também, né? Como já falei aqui, quando você solta o ar, você tem a oportunidade de soltar aquilo que você quer soltar. Então, 5 minutinhos por dia fazendo exercício de respiração, puxa pelo nariz e solta pela boca, puxa pelo nariz e solta pela boca, isso, se você fizer isso de maneira consciente, focando em colocar para fora aquilo que você quer colocar para fora, principalmente estando ao ar livre, sabe, gente? Pisando na terra, sabe? Com o céu em cima de você, ou seja, ao ar livre mesmo, vendo o céu, olhando para o céu, pisando na terra, pegando um ar, seja de noite, na luz da lua, seja de dia, na luz do sol. Você fazer esse exercício de respiração consciente, conectado com a terra, entrega para a terra, porque a natureza, ela entrega o que não serve mais, é para a terra, certo? As folhas secas caem e vão para onde? Vão para a terra e viram um adubo fértil que alimenta outras formas de vida. Então, isso é muito sagrado, isso é muito bonito. Então, conecta, fica lá descalço com a terra, conecta com a terra e pede para a terra receber, né? Aquilo que não serve mais para você pode ser um adubo fértil para a natureza, né? Porque a energia, ela se transforma. Então, algum sentimento, pensamento que é ruim para você, quando você põe para fora, aquilo vai ser absorvido pela Terra, né? E vai se tornar uma energia neutra, porque a Terra tem a capacidade de transformar, né? Então ela recebe e ela transforma, e aquilo fica neutro. É claro que existem outras maneiras também mais avançadas de fazer essa transmutação de energia através de fogo cerimonial, mas aí não é qualquer tipo de fogueira, né? Tem que ser um fogo que foi aceso da maneira correta, com os rezos corretos, em que esse fogo também é um elemento poderosíssimo de transmutação,
né? Mas aí realmente tem que ser um fogo que a pessoa ali seja uma pessoa capacitada para trabalhar essa transmutação de energias através do fogo. Então, a forma mais simples e mais fácil de fazer aí em casa é de pé descalço na terra, pedindo para a terra receber e transformar e transmutar isso, e com isso você fica mais leve, né? Aí você se abre para a renovação. Então, isso seria um exercício de respiração, né? Sincronizado com esse aterramento, essa conexão com a terra. E existem exercícios mesmo, neuromusculares, tá? De relaxamento, em que você sincroniza o movimento, a respiração e o som. Você solta o ar fazendo som e você solta o corpo de maneiras específicas, e isso ajuda você a soltar tensões, soltar sentimentos, soltar pensamentos, soltar emoções através do movimento sintonizado com a respiração e sintonizado com o som. Então, assim, gente, você que chegou aqui até o final da live de hoje, me passa a mensagem no WhatsApp, tá? Que eu te passo eu tenho 2 exercícios de relaxamento guiados, tá? E aí eu te passo de presente pelo WhatsApp, tá? É só me passar uma mensagem no WhatsApp. O meu WhatsApp, o pessoal da minha equipe pode colocar o WhatsApp aqui para o pessoal entrar em contato. Vamos colocar no chat e também colocar aqui, acho que dá para colocar aqui na tela do próprio vídeo, né? É só entrar em contato comigo, gente, que eu vou ter a maior alegria de compartilhar com você esses exercícios que você vai fazer deitado, são exercícios de relaxamento usados também no yoga, tá? E que ajudam muito, né? A gente precisa estar utilizando essas técnicas. Tem os exercícios de respiração também, se você quiser os áudios de respiração, é só me pedir, tá? Que eu passo. E são exercícios que você não tem contraindicação, você pode fazer em casa, a hora que você quiser, a hora que você puder. Agora, o importante é fazer, né, gente? Porque, assim, se a gente quer mudar, se a gente quer que a nossa vida mude, que a nossa saúde melhore, a gente tem que fazer coisas diferentes e a gente tem que fazer coisas naturais, porque é isso que vai fazer com que a saúde melhore, né? E para a nossa vida mudar, a gente tem que fazer coisas diferentes. Se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, a vida vai continuar a mesma coisa. Então, é legal entrar com estímulos diferentes no corpo, no sistema nervoso, no emocional, no mental. Isso faz realmente com que o cérebro seja pego de surpresa, a gente cria novos caminhos neurais. E para que a gente se liberte das crenças limitantes, a gente tem que ter novos caminhos neurais. Porque o que é um caminho neural? Ela é a neurociência de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de sentir, de uma nova maneira de falar, de uma nova maneira de agir. Então, o nosso cérebro, para a gente fazer coisas diferentes e fazer coisas melhores, o nosso cérebro, ele precisa criar novos caminhos neurais. E isso acontece com a repetição, né? Quando a gente pratica coisas diferentes. Isso, dá aquela chacoalhada no cérebro, né? E aí você vai repetindo coisas novas e o cérebro vai criando novos caminhos neurais. Então, é importante realmente fazer práticas, fazer exercícios, fazer coisas diferentes. Muito importante, pessoal, beber água, tá? Muito, 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 muito importante. Então, assim, se você quer ficar sabendo das nossas próximas lives, manda lá no meu WhatsApp uma mensagem pedindo o link para você entrar no grupo das nossas lives. A gente tem um grupo de WhatsApp, é um grupo VIP, um grupo fechado. E sempre que tem uma live, a gente avisa dentro desse grupo. Então, claro, a gente acaba avisando no YouTube, no Instagram e tudo mais.
Mas assim, para você ter certeza que você vai ficar sabendo das próximas lives, para que você possa estar ao vivo aqui com a gente, é legal participar desse grupo de WhatsApp, tá? Então é só me pedir o link que eu te passo, aí você entra nesse grupo de WhatsApp e aí você vai receber sempre as notícias aí de primeira mão. Pessoal, o que eu tinha para compartilhar hoje sobre as propriedades terapêuticas do outono é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você pratique, porque praticar isso faz toda a diferença, tá? Todas as estações eu vou estar fazendo esse momento de reflexão sobre as propriedades terapêuticas de cada uma das estações. Então eu rezo mesmo para que a humanidade volte a se conectar com a natureza, porque isso traz muito mais saúde. Eu trabalho com saúde natural, gente, há mais de 25 anos. Então, eu sei o que é ver pessoas com doenças no corpo físico, no emocional, no mental, no energético e no espiritual, tudo ao mesmo tempo. E tem muita gente doente, tem muita gente que realmente poderia estar muito melhor se estivesse sintonizado com a natureza, com os ciclos da natureza, com as estações, com as fases da lua, tá? Então, isso é muito importante. Eu quero compartilhar com vocês também, né, que como eu sou da área da saúde e trabalho com terapias naturais, eu moro nas montanhas da Serra da Mantiqueira, então atualmente o meu trabalho com terapias naturais, ele é à distância. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo que você está vendo aqui, se você gostaria de saber mais sobre como ter mais saúde de maneira natural, se você quer informações sobre esses tratamentos naturais que eu faço à distância, certo? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp também, que eu te passo todas as informações. Eu trabalho com duas técnicas atualmente, o meu atendimento, ele inclui o Quantec Pro, que é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, e essa tecnologia emite frequências à distância, né? Frequências para quê? Frequências para melhorar a saúde física, emocional, mental, para melhorar a frequência energética do seu campo, para melhorar a parte de relações, melhorar a parte profissional, melhorar a prosperidade, né? Tudo isso é possível através dessa tecnologia, que é uma tecnologia muito avançada, desenvolvida em algumas universidades e testada por várias universidades, até mesmo a CIA, a inteligência americana, né, já fez testes com essa tecnologia radiônica chamada Quantec Pro. Então, eu junto essa tecnologia de radiônica, né, que é quando você vai ter esse equipamento de última geração emitindo frequências para você melhorar a sua saúde e a sua vida, e eu entro com a naturopatia, onde eu vou receitar uma série de coisas para que você faça, né, a sua parte para melhorar a sua saúde e a sua vida. Sejam plantas medicinais, florais, homeopatias, atividade física mais adequada para você atingir seus objetivos, ajustes alimentares, né, os alimentos que você não deve comer e os alimentos que você deve comer para atingir seus objetivos e por aí vai, né? A naturopatia significa a gente, assim, realmente ter os recursos da natureza como aliados para melhorar a nossa saúde e a nossa vida. Então, é isso aí. Se você quiser informações sobre esse tratamento natural à distância que eu faço, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Vamos respirar fundo. Agradeço muito todos os corações que estiveram aqui presentes, nesse aqui, nesse agora, e todos os corações que vão me escutar depois, porque a live vai ficar gravada e muita gente acessa depois, né? Então é uma honra, é uma alegria estar aqui compartilhando tudo que eu aprendi, tudo que a natureza me ensinou,
tudo que eu aprendi olhando com a minha sabedoria para as minhas sombras, né? Isso é realmente uma honra, né? A gente se tornar uma pessoa melhor quando a gente resolve se encarar de frente, né? Tudo aquilo que a gente tem que melhorar. Então, agradeço muito a escuta de todos, de coração. Até a nossa próxima live. A nossa próxima live vai ser sobre a autocura natural da depressão, onde nós vamos estar dissecando aí esse evento da depressão e trazendo várias formas simples que você pode fazer na sua casa para você melhorar o seu emocional da depressão, se for o seu caso, né? E se não for, é sempre bom aprender, porque sempre tem alguém da família, sempre tem algum amigo precisando aí de conteúdos que realmente ajudam, né? Porque saúde ajuda muito, harmonia emocional ajuda muito, né? E eu rezo para que todos tenhamos muita saúde física, muita saúde emocional, muita harmonia, que possamos todos encontrar o equilíbrio interno, que possamos todos encontrar esse equilíbrio entre o momento de se recolher e o momento de agir. Que possamos todos encontrar esse equilíbrio entre o momento de se expressar e o momento de silenciar. Que possamos todos encontrar esse equilíbrio entre a feminina e o masculino, que todas as relações sejam guiadas por esse equilíbrio, por essa harmonia, por essa renovação, que a humanidade escolha se conectar com a natureza, cuidar da natureza. Que toda a humanidade encontre a paz dentro de si, que todos os corações encontrem a paz dentro de si. Que essa paz interna se expresse nas relações entre as pessoas, que haja paz, harmonia e equilíbrio dentro das famílias, entre as famílias, que haja paz, harmonia e equilíbrio entre todos os povos, entre todas as nações. Que possamos todos ser felizes, que todos nós possamos colocar nosso brilho no mundo, que todos possamos acessar nossa potência do poder pessoal, da nossa conexão espiritual. Que possamos todos ter saúde integral, prosperidade plena. Um grande abraço. Até a nossa próxima live. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Quem quiser receber de presente os exercícios de relaxamento que ajudam nessa entrega, nesse desapego, nesse soltar do que precisa soltar, é só me passar mensagem. E quem quiser informações sobre o tratamento natural à distância que eu faço, também é só me passar mensagem. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.